Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin subindo, altcoins subindo, mercados internacionais subindo. Então por que eu coloquei no título deste vídeo que eu estou vendendo? Eu vou te mostrar exatamente o que eu estou fazendo. E não se engane, eu não estou desacreditando do bull market. Sim, eu acredito em mais altas. A gente está num cenário muito bacana. Mas eu vou te mostrar exatamente o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo vendinhas pontuais, colocando dinheiro no bolso, alimentando o meu caixa infinito. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu peço a você, gentilmente, que deixe aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Gemas, ativos grandes, ativos médios. A gente vai juntar os pedidos de ontem com os pedidos de hoje e eu farei uma análise ainda hoje. Eu vou gravar a avaliação completa ainda hoje e ela ficará disponível para você amanhã de manhã. Então, já aproveita e coloca aqui qualquer ativo que você quer que eu analise. Vamos falar do Bitcoin. Que movimento maravilhoso! Seguimos em alta. Ontem subimos, hoje a gente segue numa valorização. Tivemos dados de emprego, desemprego, os dados vieram bons, a gente entende que o mercado está otimista, os mercados internacionais estão subindo e próximos de fechar mais uma semana com valorização. Então a gente está vendo sim o mercado otimista, o mercado bullish, saudável, perfeito, maravilha, lindo. Hoje, se a gente fechar acima de 97.400, teremos o quê? A confirmação do rompimento desta faixa de preço, a faixa que está localizada em 96 mil dólares. Ontem, a gente fechou levemente acima deste ponto e atingiu a máxima em 97.400. Hoje, a gente viu uma aceleração e para que a gente tenha a confirmação desse rompimento desta área, que é uma área de resistência, porque este é o ponto em que a gente teve o maior volume de negociação. Tá? Então, este é naturalmente um ponto de resistência. Assim que a gente tiver o rompimento confirmado, a gente poderá ver mais altas e uma retração em uma base de preço mais saudável do que se a gente não conseguir esta confirmação e acabar falhando neste rompimento. Se a gente falha neste rompimento, a gente vai ter que olhar para retrações um pouco mais fortes em questão de preço, no entanto, que ainda serão retrações totalmente saudáveis, naturais, dentro dos parâmetros. Eu gosto de lembrar, qualquer retração que a gente acabe vendo será uma retração muito saudável. Por quê? Porque a gente estará diante de uma base de preço, depois de 1, 2, 3, 4 semanas seguidas de alta. A gente sim pode ver qualquer nível de correção para formar essa base de preço. Natural, esperado dentro dos parâmetros. Então, se a gente não conseguir romper, a gente pode sim acabar encarando, vamos puxar aqui, deixa eu pegar, encarando as faixas de 89 mil dólares, 86, quiçá 83. Eu acho que é muito plausível que a gente enfrente 88 e num limite até 86 se a gente não conseguir romper a faixa de VPVR, que é o volume máximo atual, tá? Então se a gente não conseguir a confirmação desse rompimento, a gente pode sim olhar para esse tipo de correção, que é natural e me levará às compras. Por que me levará às compras? Gosto de lembrá-lo. Eu estou de uma forma que me deixa confortável. Estou falando do meu portfólio, da minha visão em relação ao mercado. Por quê? Eu tenho uma exposição e um caixa.
essa exposição, se o mercado for igual um foguete para cima, nunca mais corrigir, isso é altamente improvável, tá? Isso é até fora da realidade. Mas se isso acontecer, não tem problema nenhum. Sim, por quê? Porque quando todo mundo estava congelado pelo medo, eu comprei o Bitcoin aqui, comprei altcoins aqui, comprei altcoins aqui e aqui. Eu fiz compras de altcoins. Eu aproveitei para me expor em altcoins. Foi justamente neste momento. Ou seja, eu comprei no medo e agora eu estou tendo um benefício. Meu portfólio, ele melhorou muito porque eu usei os hedges para fazer caixa e aproveitei essas faixas aqui para acumular. Agora eu tenho uma exposição que me deixa confortável neste movimento, mas que também me deixa confortável para eventuais correções, quando elas acontecerem. E eu vou às compras sim de altcoins, por quê? Porque a Nasdaq segue hiper saudável, o Bitcoin está acompanhando o M2 global e a dominância está lá em cima, a dominância está bem esticada. Ou seja, quando a dominância começar a desacelerar, a gente vai ver um benefício muito bacana para as altcoins. As altcoins tendem a ter um benefício muito bacana, muito interessante. Então por que eu resolvi fazer vendas pontuais? Eu vou te explicar agora. Eu tenho um portfólio específico. E o meu portfólio ele é separado por alfas, mid-caps e gemas. E eu estou falando apenas do portfólio de altcoins, tá? Não estou falando de Bitcoin. Quando eu tenho um portfólio de alfas, mid-caps e gemas, e eu olho para a minha carteira, eu tenho uma porcentagem em alfas, uma porcentagem em mid-caps e uma porcentagem em gemas, divididos em setores específicos de acordo com o meu nível de risco, o meu perfil como investidor. Se eu tenho ativos específicos que eu tenho, vou te dar um exemplo, aqui eu tenho 10%, aqui eu tenho 5% e aqui eu tenho 1%, de percentual que eu quero ter no ativo X, tá? Y e Z, mas nas categorias, se eu tenho 10, 5 e 1 como proporção, eu vou acompanhar como o mercado está reagindo. Se todo mundo está subindo em conjunto, o percentual destas três categorias, ela não muda, tá? Eu não vou ter uma alteração. Eu não vou ter 70% alfas, 20% gemas e 20% midcaps e 10% gemas mudando. Só que a partir do momento que os alfas sobem 20%, as gemas sobem 50%, que é até natural, só que alguns midcaps sobem 300%, este número aqui ele pode começar a pressionar o equilíbrio da minha carteira. E ele pode começar a passar para 9, se aproximando deste cara aqui, dos alfas. Quando um setor ou uma classe de ativo, ou um ou dois ativos, começam a acelerar em um nível muito agressivo, eles acabam tirando o equilíbrio que eu tenho na minha carteira e acabam aumentando o meu risco. Por quê? Quando eles sobem muito o seu percentual, acima do que eu quero para aquele momento, isto pode me colocar sim num risco maior. Que risco? Como assim? Você está ganhando dinheiro, você vai ter um risco maior? Sim, porque se eu tenho um desequilíbrio, quando estes ativos corrigem, eles tendem a corrigir de uma forma muito mais agressiva. Quando a gente está falando de um ativo que subiu 200, 300, 400%, a correção ela pode ser de 30%, 40%, 50%, 60%, para que a gente aí sim tenha uma continuidade, mesmo em uma tendência de alta. Então você pensa, se eu saio aqui de 5, vou para 10%, tá? Ou você pode até considerar, eu saio de 5 e vou para 15 mil, isso aqui pode acabar tendo um risco atrelado à sua carteira muito grande,
Porque se ele corrige e volta totalmente para a fase inicial, para praticamente a fase inicial, digamos que seja 6K aqui 5K e aqui 15K, isto aqui, este movimento pode acabar te prejudicando. Qual é a minha visão quando algo como isto acontece? Sozinho, trazendo esse desequilíbrio percentual, é realizar pontualmente, sem que eu saia do projeto, eu faço uma realização pontual e eu transformo isso aqui em 10K, por exemplo. E eu fico com o meu caixa para uma eventual correção. Alô, mas e se não corrige? Tudo bem, se não corrige, eu não uso os 5.000 de caixa que eu tenho aqui para adicionar. Eu não vou usá-lo. Eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar ele subindo e vou realizando lucro quando isso fizer sentido, de acordo com uma metodologia que eu já utilizo e é de pleno conhecimento de todos os integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Mas a gente raramente vê ativos só subindo absurdamente, ainda mais em níveis e no nível de avaliação que a gente faz. A maioria das vezes é isso aqui que acontece. E quando isso acontece, eu tenho a capacidade de usar esse dinheiro aqui, que virou caixa, ou seja, meu caixa ficou forte. Eu tenho a capacidade de comprar mais ativos pelo mesmo preço inicial, eu consigo aumentar a minha exposição, ou eu consigo até fazer uma alocação inteligente em outros ativos. Ah, não vou investir nesse, vou investir naquele. Porque aquele ali, ele está mais interessante. Esses aqui, eles corrigiram um pouco. Ah não, eu vou fazer só um aumento aqui e vou ajustar dessa forma. O mercado ele não sobe em linha reta. Ele vai, sim, se movimentando em ondas. E a gente pode aproveitar essas oportunidades. Eu estou vendo vários ativos com movimentos que as pessoas têm que ter atenção. Não necessariamente tem que vender. Você tem que avaliar com cuidado. Mas sim, você tem que ter atenção. A XBT acelerou bastante recentemente. Tá? A I16Z acelerou bastante recentemente. SUI acelerou bastante recentemente. Veja, a gente está formando aqui um Bart Simpson. Eu venho falando sobre retrações. As retrações aqui, elas podem trazer uma desvalorização. Só para você ter uma noção, quem comprou nestas áreas aqui teve 70% de valorização. Lembrando que SUI é um ativo gigantesco. Se ele corrige para 618, a gente está falando de 35% de desconto. Só que esse 35% de desconto, se ele de fato voltar ao zero, a gente está falando de 50%. Se você vende aqui, recompra aqui, tá, Luan, isso é utopia, isso é lindo na teoria, mas acontece, tá? Não estou falando que vai acontecer dessa forma e que você deve vender, nada do gênero. Só estou te alertando aqui sobre este movimento. Isso aqui pode te beneficiar demais. Então, quando todo mundo começa a ficar hiper eufórico, muito feliz, ativos começam a entrar em sobrecompra extrema, virtual, sobrecompra extrema, 87, quase 88 no diário, uma alta de nada menos do que 343%. Tem um outro aqui que a gente viu hoje, ele chegou a bater 85, corrigiu, tá voltando. Pode sim valorizar mais um pouquinho, mas aí a gente já começa a falar de também 170, 200%. Se você não necessariamente pula fora, mas você faz uma realização pontual de um percentual que te leva a ter um caixa, um equilíbrio melhor na tua carteira, isso pode fazer sentido. Entenda, isso aqui é investimento profissional. Não tem, é lua, é lua, é lua, é chão, é chão, é chão, é apocalipse. Todo mundo que ficou lua, 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 quando a gente estava aqui, estava morrendo. Estava morrendo. Por quê? Porque comprou tudo aqui, ó. Várias altcoins lá em cima e tudo mais, compraram aqui, não venderam. A gente apresentou várias altcoins que a gente vendeu. Estou lhe informando
que eu estou vendendo pontualmente alguns ativos. Por quê? Porque qualquer correção pode trazer uma correção também. Porque se você não tem caixa, você não vai sobreviver. Se você não tem caixa para aproveitar isso daqui, você não vai sobreviver. Eu não estou pulando fora do mercado, entenda. Eu estou trabalhando de uma forma que, quando existe um desequilíbrio específico em relação ao meu portfólio, à minha carteira, eu faço realizações pontuais. Isso, para quem já é um pouquinho mais entendido de mercado, é apenas um rebalanceamento simples de carteira, mas que para muitos é difícil. E saiba, vender quando está subindo é difícil pra caramba. É verdade. Essa é a dura realidade. É bem difícil vender, mas é por isso que pouquíssimas pessoas lucram nesse mercado. Então, conforme a gente vai subindo somente com ativos pontuais, eu farei realizações e eu trarei aqui alertas em relação a alguns ativos. Eu não tenho todos os ativos que estão aqui, tá? E nem estou te falando para vender. Este não é um vídeo indicando compra nem venda. Mas eu estou aqui para te alertar em relação ao que eu estou fazendo. Que é exatamente isso que a gente faz. Vídeos educacionais, onde eu mostro o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base gráfica, estratégica, com base histórica, com base em dados on-chain, off-chain. Eu sigo no mercado, sigo comprado, sigo com caixa um pouquinho mais fortalecido e aproveitando, sem loucuras. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, se esse vídeo fez sentido para você. Se você quiser acompanhar atualizações do mercado, se você quiser de fato entender certos cenários, se você quiser se manter em alerta máximo, antenado com as atualizações, basta você clicar no segundo link da descrição para participar do nosso grupo geral do Telegram. Tem muito conteúdo bacana lá, é totalmente gratuito. Agora, se você quer entender exatamente a minha metodologia, as minhas estratégias, quer ter acesso completo, acesso aos planos, quer ter acesso ao meu portfólio, às minhas operações no mercado futuro, quer ter acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais, por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, o seu lugar é no Prêmio Desafio, que são os nossos 2 grupos fechados, onde entregamos os nossos programas de conhecimento. Para mais informações, basta você clicar aqui no primeiro link da descrição, vai abrir um chat lá no Telegram, é só você mandar um oi, que é o nosso chat oficial, e o nosso time enviará todas as informações para você saber um pouquinho mais do que a gente entrega. Eu volto a qualquer momento, aguardo o seu pedido aqui embaixo das altcoins, que eu vou analisar todas elas em vídeo hoje e te entregar amanhã. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.